Queridos irmãos e irmãs, hoje é o domingo dos Santos Pais, chamado domingo da genealogia ou o domingo antes da Natividade de Cristo. Ouvimos a palavra do apóstolo Paulo que fala dos Santos Pais antepassados que têm parentesco com o nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, como Abraão, Isaque, Jacó, Jessé, Sansão, Samuel, Daniel e todos esses profetas, incluído David, viveram no seu tempo e viveram pela fé. Viveram pela fé daquilo que os profetas profetizavam da vinda de um Messias que vinha então salvar o povo do pecado e das amarras do inimigo da raça humana, do demónio. Podemos ver os feitos que pessoas de Deus, cheias de fé como Sansão, que tinha uma força astronómica, como Abraão, pai na fé de todos os crentes, Moisés, os profetas Daniel também, Samuel e por aí fora, profetas que não tinham nada. O mundo, tal e qual como hoje, jazia no lamaçal da miséria, da escravidão e do pecado. Eles próprios foram, então, a própria voz de Deus que ensinavam o seu povo a viver dentro dos mandamentos dados por Deus a Moisés. E esse povo, então, esse povo escolhido foi-lhe dada essas tábuas da lei dos 10 mandamentos. Todos esses homens e mulheres viveram pela fé, foram submetidos à escravatura, foram submetidos à morte, foram submetidos ao fio da espada, ao martírio e a todas as atrocidades possíveis e imaginárias que possamos visualizar mentalmente. Mas eles tinham Deus com eles. É importante, queridos irmãos e irmãs, a fé move montanhas, como o próprio Cristo disse. Se tiveres a fé de um grão de mostarda, vais conseguir mover uma montanha daqui para acolá. Parece uma coisa impossível, mas para Deus nada é impossível. Então vemos que toda essa gente não tinha nada, mas tinha a fé no Deus verdadeiro. Quanto nós, queridos irmãos e irmãs, que temos tudo, temos o próprio Deus invisível, que se fez carne e habitou entre nós. Temos as Sagradas Escrituras, temos os sacramentos da Igreja, temos a própria Igreja, que é o corpo de Cristo, onde Ele vive misticamente e onde o Espírito Santo, então, transmuta o pão e o vinho no seu próprio corpo e sangue. E, queridos irmãos, se essas pessoas antigamente, antes da vinda do Messias, viviam pela fé, quanto mais nós devemos viver pela fé, pelo perdão e pelo amor. Nós que temos tudo e eles que não tinham nada, e mesmo assim foram submetidos a atrocidades, jogados no fogo,
que por milagre não os consumiu. Porquê? Pela fé. E vemos ao longo dos séculos homens e mulheres de Deus, então, como exemplos de vida e de fé e de esperança e de amor. Ouvimos o Santo Evangelho de hoje, segundo o apóstolo evangelista São Mateus, diferente do que temos ouvido nestes últimos domingos, que é o apóstolo evangelista São Lucas. São Mateus, evangelista, dirige estas palavras de hoje mais precisamente ao povo judeu, também na época, não só a nós, mas também ao povo judeu. E o Evangelho de Mateus era dirigido aos judeus porque o próprio São Mateus era judeu e que viveu com o Divino Mestre e que andou com ele e que pôde presenciar os seus milagres, a sua ressurreição, a sua crucificação, a ascensão aos céus. E ele, então, no primeiro capítulo do seu Evangelho, neste domingo antes de Natal, se refere ao parentesco na carne do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E é importante, queridos irmãos e irmãs, ouvirmos este Santo Evangelho de hoje e ouvirmos montes de nomes. E a gente pergunta: o que é que nos interessa? Porque é que ouvimos tantos nomes no Evangelho de hoje? Porque é importante, queridos irmãos e irmãs, os vínculos. E era mais importante ainda naquele tempo, onde os vínculos dos seus antepassados, dos seus ancestrais, eram de extrema importância. Obviamente, não sabemos a nossa proveniência total, extensa que ela é, dos nossos antepassados, dos nossos parentes, gerações e gerações passadas. Mas os de Cristo foram guardados através do Espírito Santo para nós vermos tantos nomes de pessoas que foram santas e que amaram a Deus, como Abraão, Isaque e Jacó. Ouvimos também nomes de Matã, Abiúde, Eleazar, de pessoas que nós não conhecemos, nunca ouvimos falar. Não sei se fizeram coisas boas ou más, mas estão incluídas. E o Divino Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as inclui no seu parentesco. E não só Cristo inclui nos seus antepassados e no seu parentesco homens que o amaram, como Abraão, Isaque e Jacó. Vemos também nomes no Santo Evangelho de hoje, como Salomão, como David, que foram também grandes pecadores, que cometeram graves pecados de adultério, de assassinato, de idolatria, e que mesmo assim Deus os inclui no seu parentesco. Assim também nós, queridos irmãos e irmãs, pela graça divina e pela graça que nos é dada por Cristo, e através desta festa, no qual nos aproximamos nesta véspera da natividade, do nascimento da carne do Deus menino, também nós somos incluídos no parentesco do nosso Divino Mestre, porque Ele é carne da nossa carne. O Deus invisível, indescritível, que nunca ninguém viu, nasceu numa caverna pobre, sendo carne da nossa carne, esvaziou-se da sua divindade. Esvaziou-se da sua divindade para se tornar servo. E está connosco. E ouvimos hoje no Evangelho da profecia de Isaías, dizendo que, e eis que a Virgem irá dar à luz um filho,
e lhe dará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Znamibo. Então, queridos irmãos e irmãs, que alegria é que nos possamos dirigir com o coração cheio de amor e de alegria ao Divino Mestre, de saber a importância que é os nossos antepassados, as pessoas que viveram antes de nós e que nos passaram a fé, a santa fé ortodoxa. Peçamos ao Deus menino, carne de nossa carne, Deus homem, que nos encha o coração de alegria nesta festa gloriosa, que nos ajude então e que nos possa retirar da depressão, das influências do inimigo da raça humana. Com alegria possamos então, amanhã, queridos irmãos e irmãs, na festa do nascimento de Cristo, fazermos como se diz nas Sagradas Escrituras, dar-nos ouro, incenso e mirra, que são o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança. Que Ele nos dê em abundância a todos nós, queridos irmãos e irmãs. Amém.